Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Enfim, temos lateral direito chegando no Santos, enfim, temos contratação para comentar. Na tarde dessa sexta-feira, mais conhecida como 5 de agosto, ou ontem, o Santos anunciou suas duas primeiras contratações nessa janela de transferências, né? Um pouco tardio, atrasado em relação a outros clubes, mas o que importa é que chegaram os jogadores aí para agregar ao elenco. Muita gente pode discutir os nomes, discutir a qualidade, mas são dois jogadores que chegam aí para disputar a posição na equipe titular. O Luan, vindo do Corinthians, vou fazer um vídeo à parte depois, né, comentando mais sobre essa chegada dele. Nesse vídeo é para comentar sobre a lateral direito, que era a posição que eu considerava mais carente aí no time do Santos, até porque os que estão presentes no elenco geram desconfiança da torcida, da comissão técnica, do treinador, e até por isso o Santos não deve renovar com nenhum dos dois, né? Tanto o Madison quanto o Auro tem contratos se encerrando ao final dessa temporada, não devem permanecer na equipe do Santos. Madison, que já teve seu bom período, mas é muito mais um jogador de bola parada que faz seus gols de cabeça e por isso é titular. Sem muito brilhantismo no apoio, nos cruzamentos, sem muito brilhantismo na defesa, principalmente, onde falha muito. E o Auro, que era para ser esse jogador para disputar a posição com o Madison, não se firmou. Desde que chegou por empréstimo do Toronto dos Estados Unidos, também não conseguiu espaço e deve seguir seu caminho aí após o final do ano. Por isso era necessário o Santos contratar um lateral direito, que foi uma novela, né? Primeiro com o Blondel, né? Lateral direito ali, se eu não me engano, argentino mesmo, da equipe do Tigre da Argentina, que foi uma novela o Santos contratar. Primeiro o Tigre tinha aceitado uma proposta, depois voltou atrás, recusou. Aí o Santos tinha ido atrás do Mário Fernandes também, que tinha jogado no futebol russo, que estava acho que livre, com contrato livre para assinar com qualquer equipe, também não respondeu a proposta do Santos, não veio. E aí o Santos teve que investir num plano B, num plano C, e o Natan deve ser esse plano C que o Santos tinha encaminhado aí caso as primeiras negociações dessem errado. Natan, lateral direito, 20 anos de idade, então contratado junto ao Boa Vista de Portugal. Muita gente pode dizer que não conhece, até porque ele tem apenas 20 anos de idade e não foi utilizado na equipe profissional do Vasco, que é onde ele foi alçado ao futebol, né? Jogou na base do Vasco, com 19 anos o Boa Vista de Portugal se interessou pelo jogador e contratou por empréstimo, até por isso que a gente não ouviu falar muito dele aqui no Brasil. Os clubes portugueses fazem muito isso, vários jogadores brasileiros que não jogaram profissionalmente em clubes brasileiros já foram para lá em Portugal, onde foram revelados por clubes portugueses, né? E o Natan é um desses casos. Fala informações aqui da contratação, né? A princípio falaram que seria uma negociação por empréstimo, o Natan chegaria por empréstimo, não tinha o tempo determinado ainda de contrato, mas não, o Santos pagará pelo jogador em definitivo. O jogador pertence ao Santos e ficará aí com um contrato de 4 anos e meio, até dezembro, até 31 de dezembro de 2026. Os valores, não se tem os valores exatos, mas valores totais, com bônus, acho que chegaria até 3 milhões de euros, aproximadamente 15,9 milhões de reais, que para o Santos é muito dinheiro, mas acredito que é necessário. O Santos precisava muito contratar um lateral direito em definitivo, e agora acho que ainda tem que buscar outra, porque perderá seus dois laterais, ficará só com um no elenco, e acho que tem que buscar outro aí na temporada seguinte, até porque dois sairão e o Santos ficará só com um lateral. Então futuramente aí para a próxima temporada é muito provável que o Santos vá atrás de outro lateral, mas chegou alguém para disputar a posição aí que o Santos precisava, principalmente um lateral direito que marque melhor. Tem que ser assim. Tomara que o Natan seja esse jogador que corrija os problemas defensivos do Santos. O problema do Santos não são os laterais que atacam, se bem que o Madison não passa muito, né, para a linha de fundo, mas principalmente que tenha laterais que defendam bem, porque o Santos tem esse histórico de ter laterais que são ofensivamente bons e defensivamente muito irregulares, né? O Natan, em 2020, quando contratado junto ao Vasco para jogar no Boa Vista, primeiro foi para a categoria de base do Boa Vista, categoria de base não, foi para o Sub-23 do Boa Vista, onde disputou 9 jogos e marcou um gol. Depois foi alçado ao profissional ainda em 2020, quando tinha 19 anos, e jogou 15 jogos. E na temporada passada foi a temporada onde ele conquistou a titularidade absoluta no Boa Vista, foi lateral titular a temporada inteira, onde disputou 34 partidas, marcou um gol e deu 2 assistências em 2021, né?
Sua passagem completa pelo Boa Vista foram 49 jogos, 2 gols e 3 assistências. E agora chega ao Santos aí para tentar resolver esse problema na lateral direita, né? Eu vi algumas coisas sobre características do Natan, porque os números realmente não empolgam. Questão de números, aí são poucos gols, poucas assistências. Eu vi que era um jogador que quando chegou no Boa Vista tinha facilidade, muita velocidade para atacar e problemas defensivos. Problema de lateral mais novo, né? Promissor, porém mais jovem. Geralmente os laterais sobem mais para o campo de ataque, tem mais velocidade, tem problemas na recomposição. Mas uma das coisas que ele conseguiu evoluir nas características era a questão defensiva, de marcar melhor, de fechar melhor os espaços. E por isso ele se tornou titular do Boa Vista, por ter corrigido esse problema defensivo. Então tomara que seja isso realmente. Em questão de números, são baixos. Porém, a gente tem que contextualizar, ver onde a faixa de campo que ele atuava, se era um lateral que chegava muito na linha de fundo, se ele dava passes mais por baixo, se tentava ajudar na armação de jogo. Não se sabe se ele chegava, se era aquele lateral que chegava na linha de fundo e cruzava, né? Muita gente comentou ali que ele tinha 6% de porcentagem no acerto em cruzamentos, mas é melhor chegar e a gente avaliar aqui, até porque os jogadores evoluem melhoram atributos. Então, tem um pouco de paciência, porque se trata de um jogador jovem, né? Eu acho que o Santos não pagaria 3 milhões de euros em um jogador que não tivesse potencial de evolução, até porque ele tem ainda idade para a base, né? O Lucas Pires, se a gente for pensar, um lateral esquerdo de 21 anos de idade, que é mais velho que ele, vindo da base esse ano da Copinha. Então, é um jogador que tem potencial para o Santos vender, até por isso acho que fez um contrato mais longo. Muita gente vai falar do Maranhão, que também tinha um contrato até 2024, mas são situações diferentes, né? Então vamos torcer para que dê certo aí. É um dos problemas que começam a ser resolvidos aí. Isso se ele jogar bem, né? Se ele se firmar, jogar bem, é um problema a menos aí para o Santos resolver a questão da lateral direita. Tem a questão do meio campo também, que com a chegada do Luan ganha mais uma peça. Acredito eu que ainda falte para esse time do Santos um meia armador, um meia ofensivo. Precisa muito de um camisa 10, o Santos precisa muito desse meia, não tem no elenco já faz anos. Tá aí jogando com o Sanches, muitas vezes de camisa 10, que não tem mais idade para fazer, não tem mais idade para articular o jogo nessa velocidade. É muito mais um jogador que já foi segundo volante, já atuou pela ponta direita, mas nunca foi esse camisa 10. O Bruno Oliveira é um jogador que tem potencial, é um jogador que tem qualidade, mas talvez não resolveria os problemas do Santos nesse momento. Acho interessante o Santos comprar em definitivo, mas também não resolveu, ainda precisa resolver esse problema no meio campo. Tem algumas negociações em andamentos que já fracassaram de meio campo, então nem vou comentar porque algumas já deram errado e acho que é melhor comentar nesse caso, como nesse caso do Natan, quando tiver 100% confirmado, né? Mais algumas informações referente ao Natan, que ele estava quase fechado com o Atlético Paranaense, né? Acho que no começo do ano, ou um pouco antes da janela abrir, o Atlético Paranaense chegou a quase contratar o jogador. Acho que o Boa Vista recusou uma proposta de cerca de 11 milhões de reais pelo atleta, e agora ele acerta com o Santos, muito porque o Boa Vista de Portugal tem um processo de transfer ban também, e precisava vender alguns jogadores para regularizar algumas pendências, e conseguiu vender o Natan ao Santos. O último jogo do Natan foi em 14 de maio, uma partida em que ele jogou cerca de aproximadamente 20 minutos, então precisa ainda recuperar a forma física, porque faz um tempinho aí que não atua, e não foi inscrito no BID ainda, então não poderia estar em campo aí nessa partida contra o Curitiba, fora de casa na segunda-feira. Até acho que não estaria mesmo estando registrado, porque ainda tem um processo aí para entrar na forma física adequada. Então é isso, galera. Temos lateral direito aí. Espero que vá bem. Espero que consiga se destacar. São 3 jogadores para a mesma posição agora, para disputar a posição, mas nenhum deles ainda fixado, firmado como titular. Então é a chance que o Natan tem agora de ir bem, se destacar, ganhar essa posição o mais rápido possível. Se ele fizer um final de ano, restante de temporada bom aí, eu acho que já entra para a próxima temporada como titular do Santos. Aí é um problema a menos para ser resolvido, né? Tem outras negociações em andamento. Se por acaso o Santos fechar alguma coisa nos próximos dias contra os jogadores, venho comentar com vocês, e vou lançar um vídeo também falando sobre o Luan, né, que eu acho que é alvo de mais polêmica do que o Natan, porque o Natan é um jogador que muita gente não conhece, muita gente não viu jogar, então a gente tem uma dúvida. O Luan, muitas pessoas têm total
certeza que ele vai dar errado no Santos, outras acreditam ainda no seu potencial, no que ele já foi um dia para o futebol brasileiro, inclusive para a seleção brasileira. Então é alvo aí de dúvidas de todos os lados, né? É isso, galera. Deixa nos comentários se você já ouviu falar do Natan, o que você acha da contratação do jogador. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu e até o próximo vídeo.